Sejam bem-vindos. Estará desse lado a perguntar o que estou aqui a fazer num dia de dezembro, em pleno outono, com este magnífico cenário, este dia magnífico também. Mas estamos aqui e estou aqui num dos sítios mais icónicos do país, no que diz respeito à arquitetura e também à restauração. Estou na Casa de Chá da Boa Nova, em Lessa da Palmeira, uma referência em todo o país e não só, a nível internacional também. E estamos aqui hoje para falar de um tema que provavelmente o vai surpreender, mas que faz todo o sentido nesta altura. Estamos quase a chegar ao Natal, é também a época em que provavelmente mais excessos alimentares cometemos, e este tema vem a propósito porque nunca tanto se falou de excessos em muitas áreas, mas sobretudo no que diz respeito à alimentação e em relação a alguns condimentos. E os excessos são para todos os lados. Nunca houve tantos programas de culinária, nunca houve tanta gente a falar de dietas, nunca houve tanta gente a falar de nutrição, e por isso mesmo tenho aqui dois especialistas. Ao meu lado esquerdo está o nutricionista Pedro Carvalho. Pedro, muito obrigado, bem-vindo. Bom dia, obrigado. Vamos já ter aqui uma brevíssima conversa. E ao meu lado direito está o conhecidíssimo também chefe Rui Paula, de resto, o proprietário e o anfitrião deste restaurante. Rui Paula, muito obrigado também, bem-vindo. E vamos então ter aqui uma conversa para percebermos e falarmos sobre aquilo que é provavelmente uma desmistificação de muitos mitos sobre a alimentação e que sobretudo se expande e se espalha muito pelas redes sociais. Começo aqui pelo Pedro. Pedro, como é que nos últimos anos, como eu estava a dizer, nunca se falou tanto de dietas, de nutrição, dos excessos, do que é que se deve comer, do que é que não se deve comer, enfim, são tantos conselhos, há tanta gente a falar, uns a dizerem uma coisa, não é dizer uma coisa e outros outra, uns a defenderem uma coisa, outros a defenderem outra. Como é que isto se combate? Os excessos são para todos os lados? Existem excessos para todos os lados e existe hoje em dia excesso de informação também relativamente à área da nutrição, não só nas dietas, como nos suplementos, como em muitas outras áreas que envolvem a nutrição e as ciências da nutrição. E hoje em dia é cada vez mais difícil que as pessoas levem a sério uma determinada mensagem, porque existem profissionais e não só a dizer uma coisa e o seu contrário. E a advogar que se deve combater as gorduras por um lado, por outro lado se deve combater o açúcar, por outro lado as dietas com muita proteína também são más, e por isso hoje em dia é relativamente difícil chegar a um consenso do ponto de vista daquela que seria a alimentação ideal ou a dieta ideal. Até porque há uma questão muito importante, é que não existe uma dieta ideal e cada pessoa terá a sua forma de comer e de gerir a sua alimentação e gerir o seu peso e, por consequência, a sua saúde, de acordo com aquilo que mais gosta. E isso, do ponto de vista clínico, é o mais importante para quem dar consultas, é adaptar a alimentação ou o plano alimentar de alguém sem lhe tirar aquilo que ela mais gosta. Para umas pessoas pode ser o pão com manteiga ao pequeno almoço. Eu, por exemplo, gosto de bolos. Aconselhava-me a tirar os bolos da minha alimentação. Se não aconselhasse, eu ia ao outro. Depende da frequência. Claro, não pode ser em excesso, claro. Mas lá está, para umas pessoas pode ser a torradinha com manteiga, para outra pessoa pode ser o chocolate no final, para outra pessoa pode ser um pastel de nata também, ou seja, ou o copo de vinho, ou seja, tanto pode ser mais no álcool, como pode ser mais na gordura, como pode ser mais no açúcar. Excesso, não é? A questão aqui é dosear um bocadinho e associado também à questão do treino, para que eu consiga ter prazer na alimentação. Há uma frase que eu costumo dizer, e que muitas pessoas costumam dizer, que é: eu não quero ser a pessoa mais saudável do cemitério, ou seja, eu quero viver a vida, mas ao mesmo tempo treinar também e ser fisicamente ativo, para que eu consiga ter o equilíbrio em ambas as coisas, que tenha prazer na alimentação, que tenha prazer no treino, que tenha saúde, mas que não tenha uma obsessão com a parte da alimentação saudável, que também não faz sentido nenhum. Isso leva-me a essa pergunta aqui para o Rui Paula, que é precisamente essa. Rui Paula, já tentou perceber porque é que existe esta aparente obsessão com o que as pessoas comem? Isso, e vou-lhe perguntar, obviamente, se nos seus clientes nota essa preocupação. Sim, até já notei mais, sinceramente. Houve aí, por exemplo, uma das coisas que a gente fez aqui na Casa de Chá da Boa Nova foi, nós temos um menu de 21 momentos e criei o menu 21 momentos vegan, ou seja, vegan e vegetariano.
porque houve aí, há de facto aí uma procura. Dei conta que de facto houve aqui, há uns tempos atrás, digamos há um ano atrás, que vinham pessoas que já vinham com uma panóplia de restrições e que pessoas que eu conhecia antes que não tinham, que achei que começou a ser demais. Ou seja, o que eu comecei a perceber é que as pessoas eram alérgicas a tudo. Ora bem, se são alérgicas a tudo, escusam de vir ao restaurante. Portanto, compram os seus ingredientes, fazem em casa e isto começou a fazer confusão. E eu acho que é um bocado também moda. Disse as pessoas, então, mas agora se liga que é isto, aquilo e tal. Tanta restrição, assim de um momento para o outro, eu não acredito muito nisto. Portanto, eu acho que foi, às vezes, vão pelo excesso da beleza, porque querem ser a manequim mais bonita do mundo, quando não são manequins, e arranjam ali muita coisa e muito problema que às vezes onde não os há. O que eu posso dizer é o seguinte, a alimentação é uma coisa séria. Nós devemos começar pela frescura dos alimentos. Se temos um menu de 21 momentos, não vamos repetir ingredientes, vamos dar em quantidades mínimas para que, de facto, no fim da refeição as pessoas fiquem bem, que a confecção seja saudável, podemos utilizar, por exemplo, mais azeite, menos manteiga. Não quer dizer que também não se possa utilizar a manteiga se for o QB, não é? QB é uma palavra que vai assentar nesta conversa, acho eu, dúvida. Que é uma palavra que vai resultar muito bem. E então, o que eu acho é que a alimentação, aliás, em Portugal, e acho que até no mundo, mas pelo menos vamos referir aqui a Portugal, as pessoas vivem até mais tarde. Mas não é por isso que não deixam de comer. Realmente estamos numa fase que há poucos clientes, dada a crise pandémica que estamos a atravessar, mas a verdade é que os clientes, é assim, há tanta gente a comer fora, tanta gente a comer melhor em casa, as pessoas não deixaram de comer e estão a viver mais. Portanto, e não deixaram de comer certos ingredientes e, portanto, acho que temos que ser positivos nesse balanço. Agora, eu não quero dizer com isto que não se faça um menu vegetariano e respeitar quem é vegetariano e quem é vegan. Não se faça outro menu para pessoas que gostam de comer as outras coisas. Portanto, no fundo, o que eu acho é que tem que haver equilíbrio. Aliás, o equilíbrio faz parte das nossas vidas, em tudo. Tem que haver equilíbrio, pois claro que se eu beber uma garrafa de whisky todos os dias após uma refeição, eu vou me tornar alcoólico ou isto vai passar os limites. Mas se eu beber um shot, digamos, de whisky todos os dias, não vai fazer mal nenhum. Até pelo contrário, até vai dilatar as veias e o sangue vai fluir muito melhor. E isto é tudo uma questão de equilíbrio, mas nota que há uma opção. Hoje são muitos os conselhos para a saúde, não comer verduras, não comer o sal, o açúcar. Exatamente. Acho que a opção, eu disse logo no início, claro. Pessoas que não querem restritivas a nada agora... E isso como é que um chefe combate uma coisa dessas? Combate fazendo a sua linha e dizer, tens aqui, foi o que eu fiz, se a tua opção é esta, vais ter este menu, e para as pessoas que não têm a opção têm outro. Ou seja, o que eu digo, e eu podia dizer nomes, claro que eu não vou fazer, de pessoas que eu conheço, que a opção foi tal, que tornaram as dietas uma coisa louca. Ao ponto de dizer eu sou alérgico a tudo. Quer dizer, as pessoas não são alérgicas a tudo. Há de facto pessoas com alergias que temos que levar a sério e há outras que não vale a pena porque foi uma questão de moda. É uma questão de obsessão, por que não? Mas eu acho que essa opção já está a passar. O vegan e o vegetariano, essa linha de pessoas que de facto procuram essa comida está a aumentar, mas a outra dessa opção acho que está a diminuir. Isto é o que eu noto aqui. Aqui ou nos meus restaurantes. Pedro Carvalho, como é que isto advém de quê? Tem a ver com a saúde, tem a ver com a imagem que hoje as pessoas querem ter, há muito também esta linha, às vezes dizem, enfim, mascaram um bocadinho com a saúde, o problema da dieta alimentar, mas em boa verdade, como dizia o chefe Paulo, toda a gente hoje quer ter uma boa imagem física, claro, e aparentar, enfim, a sociedade exige quase isso. Acha que esta moda das dietas, de proibir determinados ingredientes, e agora estamos a entrar na época de Natal e sabemos como, enfim, a nossa doçaria tem uma presença tremenda nas mesas de Natal, como tem as comidas mais pesadas também, acha que isso tem a ver mais com a moda ou com a saúde? Ou é uma corrente, ou são várias correntes? É difícil hoje as pessoas, de facto, acreditarem ou saberem em quem acreditar. Claro.
Assim, fazendo aqui um ponto prévio, nós também temos que perceber que metade da nossa população tem excesso de peso e obesidade. E eu acho que isto é uma coisa muito dicotómica, que é, há pessoas que continuam a não querer saber da sua alimentação e do treino e continuam sedentárias e com excesso de peso e obesidade, e eventualmente a outra metade é quase... existem extremos. Há pessoas que estão tão obsessivas que até quando vêm almoçar fora ou jantar fora, mesmo assim não querem sair, e falou desses casos, e há casos de pessoas que até pesam a comida ou mandam pesar a comida, que é, eu só posso comer 100 gramas de arroz, de massa ou batata, e fazem exatamente a mesma coisa. Ou então, também existem outras pessoas que até são flexitarianas, que são vegetarianas de segunda à sexta, mas que depois quando vão jantar fora até podem comer peixe ou carne, e por isso há de tudo. Hoje em dia tem muito a ver com o contexto, porque assim, se nós nos lembrássemos há 10 anos atrás, se calhar ninguém sabia o que seria o Instagram ou a Netflix, por exemplo, e hoje em dia, com as redes sociais e também com esse excesso de informação, e nós hoje em dia temos N pessoas que mudaram a sua dieta por terem visto apenas um documentário. Vão ao Netflix e veem um documentário e os documentários não são prova científica de nada, porque nós podemos fazer um documentário a sustentar uma posição completamente subversiva sobre qualquer tema, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista nutricional, político, o que seja. E como ali não há contraditório, eu vi aquele documentário que são feitos propositadamente para provocar esse choque e fiquei chocado, e agora não como carne e não como animais nenhuns, ou não deixei completamente de comer açúcar porque aquele documentário dizia uma coisa, como há outros que dizem que o colesterol é uma farsa, eu então já não como, já deixo de tomar estatinas e pronto. E isso é uma das razões, o facto de hoje em dia e esse acesso à informação estar muito facilitado, essa informação estar muito digerida até, mas que depois, como aquilo não é feito por nenhum profissional de saúde, neste caso em concreto, eu posso engolir, entre aspas, aquela verdade, aceitar que é assim, não há contraditório, e por isso, a partir daí, eu até me torno fundamentalista em relação a esse tema. E depois, em relação às dietas também, pela questão da imagem, isso sempre foi, mas nós hoje em dia ainda temos uma exploração da imagem muito maior. Muito maior. Da sua experiência, das pessoas que o consultam, o que é que sente? Que as pessoas vão à procura de quê? Ficam desiludidas? Pela minha postura, e eu já, até pela minha postura nas redes sociais, de ser algo completamente flexível, e eu só coloco fotografias. Por exemplo, ontem coloquei uma fotografia de uma canja e de um arroz de cabidela e depois um prato de letria no fim. Pois, ou seja, um belo menu. E foi o meu jantar. E por isso, claro que foi o meu jantar depois de eu ter treinado 1h30. Pronto, ou seja, é importante que exista esse equilíbrio. A letria com açúcar. Sim, e aquilo que eu disse é... Olha o que seria... Não, uma letria... Aquilo que eu até coloquei na descrição foi uma letria com stevia com leite de soja. E depois em baixo, que horror, estou a brincar, porque não faria sentido. Porque essa é outra pandemia que nós temos hoje em dia, não tão grave como é lógico, que já temos há uns anos, que são as receitas de Natal Light, que é trocar o açúcar por adoçantes e trocar o leite por bebida de soja. Olha, o adoçante a falar nisso, no outro dia estava a tomar um café e alguém pediu adoçante e disse lá o seu do café, não tomes adoçante que vais perder o apetite sexual. Ele pediu logo açúcar. Diz que o adoçante... Não me diga isso. Não, estou a ser... Eu só estou em adoçante de café. É melhor deixar os adoçantes e logo para o açúcar direto. Não, aqui a questão é, nem os adoçantes têm um risco para a saúde muito grande, e agora... Claro que tem a ver com as quantidades, também não são 6 gramas de açúcar que eu coloco no café que depois no final do dia, se eu faço uma grande refeição... Pedro, mas eu aí faço um parênteses, eu acho que o café não quer, eu por acaso tomo com um bocadinho de açúcar. Sim, eu tomo sem nada, é verdade. E já estou a ser, como é que eu digo, não estou a ser um bom cafazeiro, porque, é verdade, porque as pessoas tomam assim isso, eu ponho um bocadinho só para... Porque para mim é uma coisa mínima, também. O café tem que se... O açúcar é para a sobremesa em si, depois há coisas que ficam... Tirar o açúcar das sobremesas é uma coisa, principalmente das nossas sobremesas típicas, dos nossos doces conventuais, é algo que não faz sentido rigorosamente nenhum. Era um assassinato à gastronomia portuguesa. Claro. Era matá-la. Onde nós somos fortes é nos doces conventuais. Claro. E depois, tirando os doces conventuais, esses transversais ao país todo, a letria, o leite creme bem feito,
que podemos reduzir o açúcar. A letria não tem que ser. A letria, se for demasiadamente doce, é horrível. Aliás, qualquer sobremesa, se for muito doce, passa a horrível. Só os doces conventuais é que tem que ser assim, porque se não tiver o açúcar certo, aquilo não vai ligar. São doces à parte. Todas as outras sobremesas, as do autor, as tradicionais do aletria, o leite creme, o açúcar tem que ser reduzido para a sobremesa sobressair. Por exemplo, um leite creme tem que sentir o ovo, tem que sentir o leite, tem que sentir o limão, tem que sentir a canela. Se ele tiver doce, se tiver açúcar a mais, perde-se tudo. Claro. Aquilo é como o eucalipto. Seca tudo o que está à volta, se tiver açúcar a mais. Como se tiver sal a mais, como tiver tudo a mais. O equilíbrio das coisas é que faz o... Já agora, chefe Paula, eu ouvi mal ou disse-me que aqueles picles ali tinham açúcar? Exatamente, eu trouxe para a mesa, exatamente, são picles que às vezes também se podem comprar nos supermercados. Estes são muito melhores, para já são feitos por nós. E de facto isso faz logo toda a diferença. Sim. Estou a brincar. Mas realmente pode-se fazer picles em casa e que leva açúcar. Neste caso, água, vinagre e açúcar. Quantidade de açúcar? Agora, a quantidade de açúcar... Qual é a ideia do açúcar ali? Aqui, é dar que sabor? Aqui imaginemos, para 400 de vinagre, 200 de açúcar. Mas ali o açúcar, qual é a ideia do açúcar ali? Os picles, se tem vinagre, o picle torna-se muito mais engraçado. A gente depois vai provar do que aquele que vem só vinagre, se compra nos supermercados. O açúcar corta um bocadinho essa acidez. O agridoce está muito na moda. Aliás, também estão aí esses fresquinhos de chutney. Isto aqui é tudo compotas, de figo. São compotas. Que são compotas. Estes têm que ser doces, não? Claro. E aqui é a mesma quantidade de vinagre, a mesma quantidade de açúcar mesmo. Imaginemos, para 1 kg de tomate, é 1 kg de açúcar. É sempre o ingrediente e o açúcar. Não é nada o ingrediente. Desculpa, 1 litro de vinagre, 1 kg de açúcar. Isto é o princípio de um chutney. Portanto, vou reformular tudo o que estava a dizer das compotas. 1 kg de vinagre, 1 kg de açúcar. Isto faz um chutney. Depois pode ser de figo, pode ser de tomate, pode ser do que a gente quiser. Neste caso há um tomate, um de figo e uma compota de 3 pimentos. 3 pimentos no caso amarelo, vermelho e verde. Mas o que é que faz esta compota? Há outra compota que se faz só com açúcar que não leva vinagre, aquelas caseiras que as nossas mães, avós ou alguém que as estava a fazer. Claro. Este não, o chutney, o princípio é este, vinagre, a mesma quantidade de vinagre, a mesma quantidade de açúcar, só que vai fazer uma coisa, é que nunca cria bolor. É uma compota que aguenta. E este agridoce, como é que eu digo, quando aparece este tica vinagre, que não se sente vinagre, não é vinagre que aparece na boca, dá-lhe um sabor especial. Não é por acaso que muitas das comidas que hoje estão, que as pessoas gostam, são agridoces, porque esse balanço entre o agri e o doce contrabalança muito bem e as pessoas gostam muito. Temos aqui um bom menu alimentar. Sim. É evidente que quando, desculpe só interrompê-lo, Rui, quando os especialistas dizem que hoje o excesso de açúcar, o excesso de sal, o excesso de gorduras provocam doenças cardiovasculares, fazem mal à saúde, obviamente que fazem. Eu, se comer este frasco todo, vai-me fazer mal. Mas não tudo depende da quantidade e da frequência. Como é lógico, se eu vier almoçar ou jantar fora uma vez por semana ou 2 vezes por semana, e se isso fizer parte da minha sobremesa, não tem problema rigorosamente nenhum. Se o meu pequeno almoço for equilibrado no resto, nós temos aqui que enquadrar tudo nas devidas quantidades. É diferente eu comer 10 gramas desse chutney em 50 gramas de pão, ou comer 20 gramas desse chutney em 100 gramas de pão e ser sedentário. E por isso tem tudo a ver com as quantidades. Nós temos que olhar não só para o açúcar, mas para os hidratos de carbono totais, seja pão, bolachas, arroz, massa, batata, até as próprias leguminosas, quase como combustível. Se o meu carro anda pouco, se eu não treino, se eu estou sentado o dia todo, se eu tenho uma vida muito sedentária, é lógico que a minha quantidade de hidratos de carbono tem de ser, não vou encher o depósito para andar nem 1000 passos por dia. Agora, se eu sou uma pessoa fisicamente ativa, até sou mais alto, sou mais pesado, automaticamente eu posso aumentar a minha ingestão de hidratos de carbono, mesmo que tenha um bocadinho mais de açúcar. Por isso é que hoje em dia nós temos que, quanto mais desfasante for a nossa mensagem, isto falando de mim como nutricionista e alargando aos outros profissionais de saúde, que é, se eu for um nutricionista para ele me dizer, olha, coma cozidos e grelhados, coma cereais integrais, coma legumes e fruta, isso faz parte do senso comum, ou seja, para isso não é preciso ir a um nutricionista, porque qualquer pessoa pode gerir a alimentação dessa forma. Aqui o truque qual é que é? É eu
inserir estas pequenas coisas dentro de um plano alimentar equilibrado, definir essas quantidades, saber até onde é que posso ir e dizer, eu dou sempre este exemplo que é, nós hoje em dia temos alguns cereais mais destinados a crianças, mas que os adultos também gostam, seja com mel, com chocolate, pronto, e algumas farinhas lácteas que todos nós sabemos quais são. Hoje em dia, à custa dessa visão também demasiado fundamentalista relativamente ao açúcar, nós temos produtos no mercado que são a chamada gama zero desses mesmos cereais, que não reduzem muito ainda assim, mas reduzem o açúcar e trocam o açúcar porquê? Por farinhas hidrolisadas. E a farinha hidrolisada até tem um índice glicémico superior ao do açúcar. Ou seja, o problema do açúcar à partida, depois para além das cargas dentárias, seria aumentar muito a minha glicemia. Por isso, eu vou lançar no mercado cereais que têm um bocadinho menos de açúcar, eu troco o açúcar por uma farinha hidrolisada, coloco zero na embalagem para atrair as pessoas, uma estratégia de marketing, o produto até é mais caro, e eu se comer a mesma quantidade, 50 gramas do normal e 50 gramas do zero, o que tem menos açúcar, por ter mais farinha hidrolisada, aumenta-me ainda mais a glicemia. Ou seja, neste caso, para um diabético até seria pior. Porque há muito esta visão de açúcares simples e açúcares complexos, não se percebendo que do ponto de vista bioquímico, se nós temos algo que não tem proteína nem fibra nenhuma e que está ali de forma, nós tendo cereais de milho, aqueles cereais de milho mais conhecidos que não têm açúcar nenhum, comparando com outros cereais com açúcar, a resposta glicémica deles é muito equiparada. Por isso, se a minha glicemia vai aumentar o mesmo, porque é que eu não vou escolher aqueles que têm mais sabor? Claro. Posso comer cereais de chocolate em vez de milho, aquilo que os meus açúcares vão aumentar da mesma forma, o que eu vou solicitar ao meu pâncreas a nível de insulina é a mesma coisa. Se é para ser a mesma coisa, mais vale eu comer os doces porque fico mais satisfeito. Claro. Chefe Paula, claro, e cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E ia-lhe perguntar isso. Os seus clientes vêm-lhe pedir uns vegan, outros vegetarianos, etc. Você ouve dos clientes e ouve dos nutricionistas também, que já preocupou-se alguma vez em consultar um nutricionista, não para si, pessoalmente, mas para um restaurante. Não, já nem no ginásio. Não, mas não dá a falar disso para um restaurante. É importante saber. É importante. Como eu disse... Até porque você faz arte com a comida também, não é? Eu acho e os produtos tradicionais portugueses fazem parte da sua alimentação. Exatamente. Não só os doces, vão fazer sempre. No dia que não fizerem, vou-me dedicar ao imobiliário. Não, imobiliário agora também. Se calhar vai começar a cair. Não, ainda está igual, não é? Portanto, no dia que deixar a fazer parte, tem que me dar profissão, porque não me dá prazer. E o que me dá prazer a fazer, de facto, mesmo vegetariano, dá-me imenso prazer. Eu, se calhar não fui muito... É outra forma de alimentação. É outra forma de alimentação, claro. E ainda bem que fiz, que isto foi para aí há 6 anos ou 7 que eu fui a Nova Iorque, a um restaurante, 3 estrelas Michelin, tinha um menu e tinha outro vegetariano. Eu disse, porquê é que este gajo tem isto? E depois eu comecei a perceber, e foi um menu que dá muito trabalho, porque fazer um bom vegetariano também tem que se lhe diga, até porque as pessoas pagam a mesma coisa, e até descobri outras guarnições para os pratos que não são vegetarianos. Obrigou-nos a pesquisar. E depois até para entrar na carta foi o menu que deu mais trabalho. Mas nós temos que, quando a gente começou a conversa, eu falei que havia 21, as pessoas podem vir aqui ou comem 21 pratos, ou comem 12, ou comem 6. Mas vamos para aquelas pessoas que comem os 21, ou comer 21 pratos, nós temos que ter esse cuidado todo de nutrição, digamos assim. Eu tive o cuidado de dizer que não repetimos imaginemos que um prato tem arroz, mas o outro prato a seguir já não vai ter arroz. Claro. Imaginemos que temos um kimchi, que é com um lagostim da nossa costa, que é completamente digestivo e que ajuda logo a vir o outro prato. Ou seja, o que eu quero dizer é que nós, além da quantidade de ser reduzida, estes menus Tem uma linha de orientação. Tem uma linha de orientação, porque nós de proteína sabemos quanto é que temos que dar. Vamos agora dar, se vamos comer 21 pratos... Senão ninguém aguenta 21 pratos. Ninguém aguentava. O objetivo de ter uma experiência destas é nunca, mas nunca, é sinal que vai estar mal feito, saímos daqui, como é que se diz, infartados, tipo a barriga a esticar, nada. Tem que chegar às sobremesas... Ainda com vontade de as comer. Ainda com vontade de as comer. E as sobremesas são importantes. E as sobremesas não são há importantes. Ninguém que não dispense uma sobremesa. E há aqui uma coisa importante que é assim... terminar a refeição. Claro. Há aqui uma coisa que é fundamental, que é nós temos de estar atentos e com muito cuidado, naquilo que eu eventualmente almoço e janto de segunda a sexta. Se eu venho aqui à Casa de Chá da Boa Nova, ou ao DOC, ou ao DOP, ou outro restaurante,
de autor, eu não estou minimamente preocupado com a parte das calorias e da nutrição, porque Mas eu estou, Pedro, é isso que eu estava a perguntar. Queria que percebesse aqui uma coisa que eu não acabei. Por exemplo, um salmonete. Imagino que nós damos assim um quadrado de salmonete com a nossa preparação. Ele não vai ter hidratos. Pode haver um prato que tem hidratos, está a ver? Está a ver o equilíbrio, claro. o equilíbrio final da refeição, Claro. mesmo com esta quantidade de pratos, tem que estar... Claro. Um kimchi não tem hidratos. É um lagostim. É essa sopa coreana que mistura um caldo de lagostim com o kimchi e depois é vegetais e cogumelos. Não tem hidratos. Sim. Está a ver? E há muitos pratos que não têm. A maior parte nem tem. Porque senão não vai conseguir comer. E mete um arroz de cabidela de vez em quando aí, não é? O arroz de cabidela aqui. Há pratos portugueses que não dá para recriar. Porque claro. a pior coisa que se pode fazer gastronomicamente Claro, falando claro. é nós dizermos assim: vais provar isto é arroz de cabidela. Mas o Júlio e eu e o Claro, Pedro sabemos o que é arroz de cabidela. E quem diz é o Júlio, diz os outros clientes e diz: olha este. Há outros que dá. Mas, por exemplo, o arroz de cabidela que eu gosto, eu gosto de tudo que tem vinagre, portanto. Também é. O arroz de cabidela está aí. Está aqui o exemplo. O arroz de cabidela light não é arroz de cabidela. Não vale a pena. Então há receitas, eu até estou a fazer um livro, vou agora que é sobre receitas tradicionais, também com nutrição e não sei o quê. E há pratos que não vamos sequer tentar recriar porque vai ser mal feito. Portanto, eu acho que no meio disto tudo tem que haver equilíbrio. E mesmo comendo muitos pratos, consegue-se esse equilíbrio. E tocámos aqui num ponto da imagem. A imagem hoje é uma coisa muito... Eu acho que a maior parte das pessoas que são fundamentalistas e não sei o quê, metem isto na cabeça porque querem ser as mulheres mais bonitas, os homens estão numa fase exponencial de beleza, querem também ser todos querem ter aquele corpo... Querem ser fit. Num programa eu nem sabia o que isto era tens cá um six-pack? Eu não sabia o que isto era. E eles têm cá um six-pack e não era ao contrário, quer dizer, eu tinha, portanto, somos avaliados. Claro. Eu tinha uma barriga, não era, por acaso na altura até seria mais do que hoje, mas tens de tratar do six-pack, eu não sabia o que isso é, portanto, eu não quero ter aqueles... Claro. Os quadradinhos. Eu não quero, não é? Portanto, nós temos de ter uma alimentação boa, não temos de ser obesos, a verdade. Temos que, quando saímos de um carro, temos de ser rápidos, tudo bem. Mas não podemos levar isto, claro. E hoje a beleza, tanto no homem, repito, como sempre foi na mulher, mas tudo bem, ou foi mais na mulher, está muito... As pessoas são muito avaliadas e eu quero ser mais bonito como o vizinho. E esta questão do six-pack, falava aqui o Rui Paulo, não tem a ver com a alimentação, necessariamente dito, se as pessoas se cuidarem em termos físicos, treino, enfim... É assim, há profissões claro que um atleta profissional, um modelo profissional, lógico que tem que ter esse modelo. Claro, tem que ter, e assim, as pessoas têm que estar da forma como se sentem bem. Agora, claro. É lógico que eu para ter níveis de massa gorda... A conversa é mesmo essa, é da liberdade há níveis de massa gorda que são saudáveis, mesmo sem ser necessariamente baixos. Ou seja, eu posso ser saudável, tendo a minha barriguinha ou a minha preguinha da felicidade, como se costuma dizer, porque como bem, gosto de comer, porque também treino bem, sou uma pessoa musculada, mas gosto de fazer essas asneiras, seja no fim de semana, seja noutra altura qualquer. É lógico que para eu ter níveis extremamente baixos de massa gorda, tenho que fazer algumas restrições alimentares maiores do que seria normal e o que seria suposto. Mas mesmo isso é algo que também pode não ser necessário durante todo o ano, que é, eu não preciso andar a fazer uma grande restrição do ponto de vista de calorias e a não ter prazer na minha alimentação durante o ano todo, só para depois mostrar o corpo durante 2, 3 ou 4 semanas na praia. E por isso, mesmo desse ponto de vista, é por isso que depois há sempre um pico de consultas e de dietas ali a partir da mudança da hora, ali a partir de março, abril, que por um lado é mau porque a pessoa deve ter cuidado com a alimentação durante o ano todo, é verdade, mas por outro lado também pode ser compreensível no sentido de, ok, eu andei aqui com mais flexibilidade durante 9 meses no ano. Nesses 3 meses mais de verão, posso fazer um esforço adicional para emagrecer um bocadinho, porque se eu gostar mais da minha imagem, do ponto de vista da autoestima, melhor. Mas mesmo desse ponto de vista, não é necessário que exista essa restrição e que, sobretudo,
as pessoas, quando vão almoçar fora ou quando vão jantar fora, estejam demasiado preocupadas e se inibam automaticamente de escolher aquilo que eventualmente mais gostem, ou não vou comer este prato porque já estou a pensar nas calorias e é algo que não faz sentido. Pois, e essa obsessão também existe, que é as pessoas chegarem ali a abril, maio e começarem a fazer dietas rigorosas para irem para a praia e depois na praia comem bolas de Berlim. Ainda bem. Ainda... A bola de Berlim é uma maravilha. Mas não há nada que substitua uma pessoa na praia comer uma bola de Berlim. Bem feitinha. Ir ao mar e ver uma bola. Por acaso é. Estamos a terminar, temos 3 minutos. Chefe Paulo, Só agora já passou este tempo já todo. passaram 40 minutos. Chefe Paulo, o que é que não dispensa? Agora não estou a falar do seu restaurante. Sim, sua casa, a sua mesa nesta época de Natal. Não dispenso um polvo, um arroz de polvo e uma couve guisada. Mais que até o bacalhau. E no outro dia a seguir o cabrito. São coisas que eu não dispenso. Depois todas as sobremesas de Natal, bem feitas. Tais Porque como em minha rabanadas, pão de ló, casa sempre foi, desde a minha avó, tanto que eu me lembro, as sobremesas de Natal eram muito boas. Por isso é que eu às vezes já passei Natal sem ser em casa e é uma tristeza. Não dispenso umas boas rabanadas, mesmo uma boa altria, que já foi aqui falado, um bom leite de creme, um ananás dos Açores, que leva assim um bocadinho de açúcar, que é porque o ananás dos Açores assim mais não é como abacaxi. O ananás dos Açores é mais ácido, então precisa assim um bocadinho, não muito, lá está, que é para ficar aquele equilíbrio. Mas mais ou menos, e uns sonhos, e principalmente sonhos de abóbora. Portanto, é isto que eu tenho assim na minha memória. Já agora, Rui, também lhe posso perguntar o que é que não dispensa. Um nutricionista... O que é que eu não dispenso? Em minha casa há uma particularidade que é, eu sou praticamente a única pessoa que gosta de arroz doce, então a minha mãe faz propósito de arroz doce, então como a travessa toda. Eu sei como todo. Eu gosto muito mais desses doces de Natal com leite, ou seja, o leite creme, a altria, o arroz doce. Rebanadas e bolo rei não me dizem muito, mas a minha tia e a minha avó também fazem uns bolinhos de bolina, que também são... Como é que é? Bolinhos de bolina, Que é isso? com nozes. É uma abóbora pequenina, com nozes, assim, pequeninos, fritos. Aliás, até aqui Bolinhos no Orquinho... de bolina? Sim. Aliás, aquele aqui ao lado, no Orquinho do Castelo, até a Dona Lina, até porque é uma muito amiga da família, até copiou a receita e ela já tem ali aqueles bolinhos, há de ir lá provar. Tem que me dar essa receita. É. O nome é tão giro, isso não é possível. Vou-lhe trazer aqui uns bolinhos. Não, mas agora a esta sério, semana. foi a primeira vez que... Pronto, já é uma sugestão que sai daqui. Aprende sempre, pá. Exatamente. Pedacinhos de noz E, Rui, lá dentro, fica o que é QB espetacular. para este Natal, em termos de prazer e saúde? Para este Natal é QB, a pessoa comer, passar o Natal ainda por cima nesta fase, com as limitações que existe, sem restrições no dia 24 e 25. A partir do dia 26 é voltar à rotina, porque o problema não são esses 2 dias, nem depois do dia 31 e 1 na passagem de ano, é o facto de nós andarmos uma semana inteira entre Natal e passagem de ano, ainda comer tudo o que sobra e todas essas sobremesas que sobram. Por isso é comprar se calhar menos coisas, fazer sobremesas numa quantidade mais moderada, dá para dia 24 e dia 25, de 26 a 31 voltamos à nossa rotina e dia 31 e 1 fazemos exatamente a mesma coisa. No outro dia eu vi um apresentador de televisão brasileiro a dizer que tinha emagrecido e tal, o outro perguntava-lhe, então emagreceste? Ele foi, consegui emagrecer. Então porquê? Ele dizia, foi a seguir ao Natal e ao fim de ano, precisamente. Ele dizia, o problema não é o que a gente come entre o Natal e o fim de ano, o problema é o que comemos entre o fim de ano e o Natal. E é mesmo. É verdade. Rui Paula, para terminar, o que é que lhe traz, que memórias lhe trazem o Natal, já agora? Você que é um homem Assim, de vivência de cidade, de vivência de interior também, Pois, é que o Natal, o que me diz é o do interior. E quando a minha avó e o meu avô, os meus avós, digamos assim, morreram, o Natal perdeu um pouco o sentido que eu tinha de Natal. Porque o Natal é estarmos todos juntos, a família, o meu avô, está nas brasas, a lareira. Mas quando o Natal começou-se a dispersar, o Natal, para mim, perdeu um pouco o encanto, digamos assim. Não deixa de ser uma época muito feliz, onde a família está reunida, é verdade, mas quando nos faltam depois aquelas bases, que foi porque eu vivi muito tempo com a minha avó e falta qualquer coisa. E o Natal tem que ter lareira, tem que ter fogo, tem que ter o jogo, não sei o quê, e era isso. Com os primos, isso perdeu-se um bocado tudo e o Natal ficou muito mais pequeno, mesmo familiarmente. Eu acho que
perder um bocado o encanto. De qualquer maneira, este Natal é que vai ser um Natal diferente, porque Mais na pequeno realidade mesmo. este vai ser mesmo diferente, não sei, e o que eu queria só terminar é dizer que o próximo Natal, não este, o próximo seja muito melhor. E eu vou ser um bocadinho mais forte ali acho que podemos prolongar, comer mais algumas sobremesas, as pessoas que possam comer, tanto dos produtos, o que gostam, se forem saudáveis, porque eu acho que devem comer, porque este Natal vai ser mesmo difícil. Vai ser difícil para os empresários, vai ser difícil para a economia, vai ser difícil para Portugal e ultrapassamos isto tudo. Portanto, eu acho que umas boas sobremesas, não precisa de comer como o Pedro disse, A travessa inteira. a travessa toda, mas uma boa sobremesa. Eu acho que, por exemplo, sobremesas que as pessoas gostam e que acho que devem comer, há uma altura para isso. Não é uma altura para se lambuzarem, não é isso, mas é uma altura para, Claro, talvez através da comida, sentirem o prazer da vida. o prazer da vida. Rui Paulo, Rui, muito obrigado. Foi uma belíssima conversa. A ideia desta conversa foi precisamente esta, desmistificar alguns mitos no que diz respeito à alimentação, mas obviamente não contrariar aquilo que são normas evidentes e que são ditas por especialistas e transmitidas por especialistas da saúde, em que tudo o que é excesso faz mal. Portanto, o excesso não é só para a alimentação, não é só para as sobremesas, não é só para, enfim, para a saúde, tudo, até gastar dinheiro em excesso faz mal. Por isso, aproveite bem, bom Natal, um bom ano de 2021 e o Natal este ano provavelmente será mais difícil, mas a seguir a uma dificuldade virá uma oportunidade. Obrigado.